Café da Recepção nós vamos falar um pouco sobre as 3 fases que normalmente nós encontramos sobre o entendimento a algum tipo de assunto qualquer da nossa vida profissional. Primeira fase é a de total desconhecimento sobre aquilo. Então, se eu sou um técnico, pode ser que eu desconheça completamente sobre como funciona a eletrificação automotiva. Se eu sou um consultor de serviço, revendedor de um balcão de peças, eu também pode ser que eu desconheça perfis de clientes. Se eu sou gestor, pode ser que eu desconheça o assunto PDCA. Então essa primeira fase é a de desconhecer completamente aquele assunto específico. A segunda fase é a fase em que a gente conhece já, mas não tem os meios para implementar. A eletrificação, no caso técnica, pode ser que eu não tenha as ferramentas, os aparelhos para diagnóstico, o espaço determinado, um uniforme correto, N fatores aí que impactam, apesar de saber como funciona, como operar, como diagnosticar, reparar e fazer a manutenção, eu não tenho os meios para fazê-lo de maneira eficaz. Assim também, se eu vendo e conheço agora técnica de perfis, mas eu não tenho ali um bom plano, uma boa estratégia, eu não tenho scripts prontos para cada perfil de consumidor, eu não tenho ali uma descrição clara sobre os produtos que eu vou oferecer para eles, eu não tenho um plano claro para quebrar as objeções de cada um desses perfis dos clientes. Assim, tecnicamente, quando a gente vai para o lado do gestor, pensando em PDCA, eu também não tenho ali uma boa planilha com um design que facilite eu implementar o planejamento, eu realmente conseguir visualizar de forma rápida a implantação daquilo, eu poder botar os dados da verificação se aquilo que foi planejado está sendo feito e muito menos poder colocar ali ações, descrever ações para que eu vá para um outro passo. Então nessa segunda fase é a fase em que a gente simplesmente não tem os meios. E aí nós entramos na terceira fase. A terceira fase é a mais complexa e é a fase que, uma vez estando nela, é a que pode nos prejudicar de maneira muito profunda, que é a fase em que nós não temos implementado a cultura de botar em prática o que nós aprendemos, o conhecimento que nós temos, utilizando as ferramentas que agora nós já temos também. Então, de nada adianta eu entender, eu conhecer, por exemplo, PDCA, ter até um software que ajude a implementar PDCA, mas não ter a cultura de fazer isso todo dia, não ter a disciplina de implementar isso todo dia. Se eu trabalho com vendas e consultor de serviço, consultor técnico, balconista de peças, é vendas, mecânico, é venda todo dia. Eu tenho conhecimento sobre perfis de clientes, eu agora tenho os scripts na minha mão, eu tenho ali pacotes prontinhos, eu tenho até textos prontos para contornar as objeções, mas eu não implemento. Eu não tenho a disciplina de fazê-lo, eu não tenho aquela cultura de sim colocar na minha rotina aquela ação específica. E por que esse é muito prejudicial, essa fase? Porque as outras duas, elas nos dão tempo. As pessoas até entendem, quando nos contratam, por exemplo, de que nós temos uma carga de conhecimento, mas nos falta algo. E elas nos dão um tempo para que a gente possa se desenvolver nisso. Hoje, a eletrificação automotiva ela é nova. Então, sim, nós vamos ter um tempo para poder aprender sobre isso. Talvez algumas ferramentas da gestão sejam novas.
a experiência do cliente, o Customer Experience, por exemplo, ele está chegando agora, está se fortalecendo nas concessionárias. Então sim, há um tempo para que a gente estude sobre isso. O consultor técnico, o balconista de peças, sim, agora está começando a se perceber que a gente sempre vendeu de pessoa para pessoa. E a gente precisa sim conhecer muito, mas muito sobre relacionamento. E que as redes sociais têm se mostrado o caminho mais rápido para alavancar o relacionamento. Então, se dará um tempo para que a gente aprenda a utilizar as redes sociais. Não saber, teremos tempo. Ferramental para fazê-lo, os meios para fazê-lo, também as empresas, elas com o tempo vão disponibilizar isso. A partir do momento que a gente vai entendendo o que precisa ser feito, a gente vai começando a ter demandas para ferramentalizar, instrumentalizar essas necessidades. Agora, quando nos derem o tempo e ele acabar, nos derem os meios, as cobranças virão. E elas virão muito fortes. E é por isso que a terceira fase, a fase de colocar isso na nossa rotina, a fase de realmente termos disciplina, essa é muito importante. E olha, hoje é nessa fase que muitos se encontram e é nessa fase que muitos estão perdendo os seus empregos. Na fase em que foi dado o tempo para aprender, foi dado os meios para fazer, mas nós não colocamos nas nossas rotinas. A quarta fase é bônus, é a fase em que nós juntamos os três e nos tornamos profissionais de altíssimo gabarito. Eu te pergunto, em que fase você está nos assuntos, nos temas que são mais importantes para a sua profissão? Não importa qual você esteja, saia dessa fase o mais rápido possível. Caminhe do desconhecido para os 100 meios, para ainda não estar na rotina, para chegar na fase de implementação de tudo e de resultados muito acima da média. Esse é o Café na Recepção de hoje. Obrigado, sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí no próximo vídeo.